E aí, gente, bom dia para todo mundo. Bem-vindos aqui a mais um Coffee News. É muito bom estar com vocês. Essa semana temos aprendido algo fantástico e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, tá bom? E vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre um momento da visão muito importante. Qual é o cenário perfeito para receber uma visão? Qual o cenário perfeito para receber uma visão? Eu preciso que você entenda que cenários perfeitos para receber uma visão está mais ligado à pessoa. Tem gente que ele tem uma sensibilidade tão violenta, que os cenários não precisam ficar difíceis para que eles possam absorver uma visão, entendeu? Eles conseguem, eles têm uma sensibilidade de acesso a Deus, de vida com Deus, tão forte, que a própria graça de Deus faz eles alcançarem, entende? É muito doido isso, é muito forte. Por que, Anderson? Por causa da sensibilidade. Você sabe que todo mundo que está aqui hoje, você sabe, tem coisas na sua vida que te tornam mais sensíveis. E geralmente, quando existem cenários específicos que trazem essa sensibilidade, geralmente, quando isso acontece, é porque você não tem controle sobre suas emoções. Geralmente, quando isso acontece, é que está faltando uma identidade. Quem não tem identidade, ele é movido por cenários, entendeu? Esse é um ponto que eu quero um dia fazer um Coffee News com vocês só sobre identidade, no resgate da identidade, porque isso é poderoso demais. Mas tem pessoas que sabem quem elas são, tem pessoas que encaram claramente, sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de situação na vida e consegue enfrentar numa boa. Sabe por quê? Porque a identidade dele é tão forte, que ele não tem preocupação com mais nada. Então, os cenários cujo uma visão pode ser apresentada depende muito do tipo da pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que a sensibilidade dele é mais aguçada com luta, com dificuldade. Entende? Ele está passando uma luta, aí ele se volta para Deus. Está passando uma dificuldade, aí ele se volta para Deus. Isso é interessante. Entende? Por quê? Porque a maneira que você está mais aberto. E por isso que às vezes existem alguns tempos necessários de lutas na nossa vida, porque o nível da sensibilidade com Deus precisa ser gerado em nós todos os dias. Todos os dias temos que entender isso. E se você quer receber uma visão, se você quer ter acesso a uma visão, o único que tem uma visão favorável, uma visão verdadeira para a tua vida se chama Deus. É Ele que te construiu, é Ele que te formou, é Ele que te planejou. Então é Deus, é nele que está a fonte, é nele. Por isso que às vezes é necessário a permissão, a permissão de Deus para certos desafios na vida. Porque esses desafios vai fazer você, na sensibilidade, se voltar para Deus. Tem gente que o bicho tem que pegar. O bicho tem que pegar por quê? Porque o cara é autossuficiente demais. Entende? E às vezes não é nem autossuficiente, o cara não liga para nada. Não liga para nada, não se importa com nada. Ele deixa a vida levar. Mas quando o bicho pega, quando a situação aperta, entendeu? Quando a água bate no pescoço. Esse cara vai lembrar que Deus existe. Ele lembra que Deus existe. É impressionante. Eu estava uma vez dirigindo, indo viajar lá para Brasília, e passando na região de Goiás, estado de Goiás. E eu estava na maior vibe com Deus. E o meu carro soltou a roda de trás. E ele virou e foi indo totalmente descontrolado para cima do canteiro central. Bateu em cima daquilo, voou no ar
E quando ele voou, eu agarrei a mão no volante, com uma força tão grande, e gritei, Jesus! Olha que doideira. Por que situações difíceis nos faz clamar a Deus? Por que isso? Por causa do nível de confiança que a gente tem, que existem coisas, existem situações que a resposta só Deus pode ter. Só Deus pode ter. Nós estamos vivendo um momento, sabe, propício para a revelação poderosa de uma visão. Nós estamos no meio de uma situação que a gente está nadando e batendo forte mesmo os braços para fugir de certas situações complicadas. Estamos no meio de uma pandemia e existe, eu acredito assim, claramente, que Deus está fazendo uma seletividade. E no meio dessa seletividade, o Senhor está buscando homens e mulheres cuja sensibilidade esteja aguçada em busca de uma visão. É assim que acontece. Uma visão, ela vem em tempos de dificuldades, em tempos de falta de respostas. É aquele tempo que gera em você um stop, onde você para tudo e diz, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus. Essa busca, ela é fantástica. Ela é fantástica. E embora ela seja individual, é o mesmo Deus que se manifesta na vida de todos nós. É o mesmo Deus. Às vezes, quem não consegue entender as coisas espirituais, não entende o que está acontecendo no Brasil, essa situação toda que está rolando, Deus está permitindo, sabe, uma situação tão propícia para Ele falar com a gente, tão propícia para Ele liberar uma visão para o nosso coração, que as pessoas não entendem. Ontem eu estava ouvindo uma live do Pablo Marçal. Esse cara, desde quando eu vi ele a primeira vez, eu vi que esse cara tem um troço nele violento demais. Ele tem uma sabedoria incrível. Esse cara, ele é tão sábio que tem gente que até duvida se ele é de Deus ou não. Porque o cara a mente dele está muito evoluída. E ele estava reunindo com dois homens muito importantes, que na verdade se tornou um clube. E o cara está lá em Brasília. Escuta essa. O cara está lá em Brasília. Teve contato com a Michelle Bolsonaro. E o alvo dele é falar com o Bolsonaro. E esse clube de empresários, que são os empresários mais bem-sucedidos do Brasil, são todos homens que entregaram a vida para Deus. Você acredita? Tem algo acontecendo e a gente não está percebendo. Mas no meio desse cenário tem pessoas em Deus dispostas a ser uma instrumentalidade de uma visão poderosa para o nosso país. E o alvo do Pablo Marçal é conversar com o Bolsonaro através desse clube de homens que está por trás com uma proposta. E a proposta é simples. Por que Salomão teve um governo de paz? Por quê? Essa é a pergunta que ele vai entrar. Olha para você ver. E às vezes as pessoas têm uma clareza meio... Como é que eu falo? Uma clareza com falta de estudo sobre esse assunto. Que dizem porque o cara casou com as filhas de todos os reis da época. E a verdade não é essa. A verdade é que ele tinha 22 conselheiros, que seriam 2 conselheiros de cada país da época, para a instrução. E a proposta do Pablo, junto com esse clube, é:
que o nosso presidente ele levante 22 conselheiros que vão trazer sabedoria para o governo do nosso país. Sabe o que está acontecendo? Nunca na vida um presidente permitiu tanto acesso de homens em Deus para chegar perto de um governo sobre uma nação. Sabe o que é isso? Toda essa pandemia, todas essas coisas que estão rolando, existe um cenário poderoso demais para Deus começar a revelar uma visão que Ele quer cumprir no nosso país. É poderoso isso, porque existem palavras proféticas, palavras poderosas que Deus está liberando, que já liberou sobre o nosso país, de um avivamento que está prestes a acontecer. E eu quero te dizer uma coisa que eu quero te encorajar aqui hoje. Se você está passando por um momento de desespero, por um momento de não saber o que fazer, de falta de resposta, um momento de falta de provisão, esse é o cenário incrível, é o cenário perfeito para que Deus lhe revele uma visão. Essa é a chave, gente. A visão, para quem está me acompanhando desde segunda-feira, ela tem um poder forte demais. Um poder forte demais. É minha tia que entrou aí. Ô tia, benção. Que legal, sua bênção, tia. Bom você aqui, tia Marisa. Então a visão, ela tem um poder de mudar totalmente a nossa história. Ela tem uma visão de mudar. Deus tem essa visão de mudar totalmente a nossa história, mas existem cenários importantes de dificuldade que às vezes a gente precisa passar para que a sensibilidade esteja aguçada. E esse tempo que a gente está vivendo, ele é um tempo onde a gente se torna mais sensível, porque quando você não consegue fazer, quando suas mãos não conseguem alcançar, a única coisa que te resta é se prostrar e pedir ajuda. E esse pedido de ajuda é intencional por parte de Deus, porque é isso que Deus quer ver, um homem, uma mulher que estejam abertos, sabe, sensíveis a receber dele algo poderoso. Então, eu quero trabalhar teu coração hoje com essa ideia. Quais são os cenários mais importantes para que uma visão seja revelada? É aquele cenário cujo você se torna sensível. Você se torna uma pessoa que permite o acesso. A palavra fala que Deus está batendo na porta do nosso coração e esperando que você possa atendê-lo. Sabe o que significa? Deus nunca deixou de se aproximar de você, é você que nunca se tornou sensível o suficiente para compreender que Deus de alguma forma estava chamando a sua atenção para poder ter um relacionamento contigo. É isso que Deus está fazendo. Mas você nunca parou na sua vida para projetar, para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração, aquilo que Deus tem para liberar para a tua vida. Então o que acontece? Os cenários vão acontecendo na nossa história e Deus vai permitindo, não que Deus quer, mas Ele permite, porque é só nessa permissão de dificuldades que a tua sensibilidade vai estar aguçada, e nesse aguçar, o teu coração se abre. Você se torna um homem, uma mulher quebrantado. E o quebrantamento é a chave da humildade. Entende? A chave da humildade. E essa chave da humildade é o segredo da aproximação verdadeira de um homem para com Deus, de uma mulher para com Deus. Então Deus vai permitir. Então, o que você está passando hoje não é para fazer você desistir da vida. Não é para você se suicidar. Não é para você entrar numa depressão, entende? Para carregar um fardo tão pesado. Esse cenário, ele é propício para que você se renda e diga: Deus, eu
não sei mais o que fazer. Quando essa palavra é liberada, quando isso acontece, sabe o que acontece? O Senhor começa a se manifestar na tua vida. E Ele se manifesta na tua vida de tal forma, de tal forma, de tal forma, que você vai receber a chave mais poderosa da sua história de vida, que se chama uma visão. Quem está vindo hoje pela primeira vez, talvez vai ficar um pouco perdido sobre o que é uma visão, mas pega lá nos meus, como é que chama? Volta aos meus stories lá, stories não, nem sei, até esqueci onde fica, no IGTV, vai no IGTV, lá tem os Coffee News de segunda, de terça, assiste eles, você vai ter uma liberação forte demais do que é uma visão. Então, eu quero te encorajar nesse tempo que você está vivendo. Eu não sei o que está passando, mas alguma coisa você está passando, porque todo esse cenário de Covid, ele gerou uma absorção negativa. Muita gente, IGTV, muitas pessoas, entende? Nesse cenário, tem uma absorção negativa. Na verdade, eu estou aqui para te falar que 100% da humanidade que está envolvida com esse cenário está tendo uma absorção, cujo a revelação é: você não é forte o suficiente, você não é bom o suficiente, seu dinheiro agora não importa mais, sua casa agora não importa mais, tua profissão agora não importa mais, tua inteligência agora não importa mais. Todo mundo chegou no cenário, diante desse cenário, e se debateu com uma grande realidade. Sabe qual que é? Somos dependentes de Deus. E por que isso? Porque Deus está aproveitando essa situação inteira para chamar a sua atenção. Porque nesse gesto de se entregar, você vai conseguir resgatar o princípio da humildade de tal forma que Deus não vai conseguir se conter. Ele vai voltar para a sua vida e Ele vai te trazer a revelação de uma chave que vai mudar tua história em todos os sentidos. Ano passado, foi um ano doido demais. Esse ano está mais leve. Ano passado, como que nós recebemos de Deus? Como que eu cresci ano passado? Quando as portas tiveram que se fechar, quando o salário não entrava mais, quando a igreja que estava vivendo um tempo maravilhoso, de uma igreja nova que a gente assumiu aqui em Juiz de Fora, a gente estava vivendo um tempo tão forte, quando tudo fechou, quando o salário não entrou mais, quando não tinham mais o que fazer. Você não tem noção o desenvolvimento que eu e minha esposa tivemos. Sabe por quê? Aquele tempo que nos era tomado para projetar o desenvolvimento da igreja, agora a gente começa a ter mais tempo para se entregar para Deus, de tal forma que até um livro eu escrevi. Primeiro livro da minha vida eu escrevi. Existem coisas poderosíssimas que acontecem quando as suas mãos não conseguem alcançar. Existem coisas maravilhosas que acontecem quando a sua força se esgota. Existem situações que você vai alcançar, que você nunca alcançaria no mesmo ritmo que você estava antes. Porque às vezes parar é necessário. Às vezes enfrear é necessário. Às vezes parar tudo para começar a analisar quem você tem se tornado é necessário. E às vezes Deus usou tudo isso aí, toda essa situação, e está usando para que você parasse um pouco. Parasse um pouco para começar a ver o que você não via mais. Começar a valorizar o que você já não valorizava mais, porque você, por causa do ativismo,
se tornou alguém que nunca deveria ter se tornado. E Deus permitiu tudo isso porque você pode ter perdido o foco original por causa do tanto de coisa que você estava envolvido. Entende? Deus quer fazer algo nesse tempo aí. E se você está aí desesperado, eu quero te dizer uma coisa: desespera não, meu amigo, só se prostra. Só busca. Porque existem cenários perfeitos para que uma visão lhe seja revelada. E quando essa visão te for revelada, você vai nascer de novo. Você vai conseguir ver o que você nunca viu. Você vai conseguir ser o que você nunca foi. Você vai conseguir olhar para um futuro de uma forma diferente. Você vai conseguir ver que mesmo o deserto tem poder de se florescer por causa de perto de quem você chegou. Eu conheço alguns aqui nessa live que têm caminhado conosco, que Deus te surpreendeu ano passado. E sabe por que Ele te surpreendeu? Porque Ele te trouxe para perto. Ele te trouxe para perto da gente. Ele mudou totalmente as suas amizades. Ele mudou você. É incrível o que eu vejo em algumas pessoas aqui. Porque você mudou demais. Você mudou demais. Porque a gente se aproxima um do outro e a gente acaba percebendo quem você era e quem você tem se tornado. Sabe o que é isso? Deus permitiu você nunca romper na vida. Porque se você rompesse com esse coração que você tinha, não ia ser legal? Você iria destruir a si próprio. Eu não esqueço o dia que o pastor Roberto de Lucena entrou lá na minha cidade para trazer uma palavra de Deus para a minha vida, que foi uma mudança de trajetória. E eu quero liberar isso aqui para a tua vida, porque talvez você esteja exatamente passando pela mesma situação. Ele vira para mim, a gente se encontra em um restaurante da cidade, e quando eu chego no restaurante ele já estava, e ele vem ao meu encontro pelo corredor, e ele olha para mim e fala: Deus permite o sofrimento e as perdas para que a gente não se torne um monstro. E ele virou falando isso para a minha pessoa, para que você não se torne um monstro. Ali foi o freio de Deus. Ali foi o tempo que tudo precisava parar. Porque eu estava numa rota errada. Porque no decorrer da nossa história, da nossa trajetória, a gente acaba permitindo a absorção de coisas que você nunca deveria ter absorvido. E Deus precisa parar você. Parar com tudo. Porque você está virando um monstro e não percebe. E por isso que eu te digo que uma visão, para ser revelada, ela vai vir em um tempo onde você tem que parar. Onde você tem que parar e começar a cair a ficha, começar a discernir o que está acontecendo de verdade. Porque não importa o que os outros estão vendo por fora, porque Deus nunca te vê por fora, Deus só consegue te ver o que está por dentro. O homem e a mulher que você está se tornando por dentro, é isso que Deus faz. Entende? E Deus permite situações na sua vida para que você possa entender. Às vezes hoje você está perguntando assim, mas hoje melhor, talvez hoje você está tendo a resposta daquelas perguntas que você fez. Por que nunca deu certo? Por que eu nunca consegui romper? Eu me dediquei tanto, eu investi tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Por que não deu certo? Porque você, no meio desse insistir, no meio dessa prática de lutar para vencer, você absorveu coisas que você ia virar um monstro. E Deus permitiu que o conhecimento viesse, mas o resultado não. Sabe por que isso? Porque existem coisas dentro de você que, se você crescesse com essas coisas dentro de ti, você ia virar
um monstro. Totalmente o contrário daquilo que Deus sonhou. Então Deus permite que a prosperidade não chegue. Deus permite que aquela porta não se abra. Deus permite que aquele sonho não se realiza. Sabe por quê? Porque tinha coisa dentro de você. E por isso que eu te digo que o maior segredo da tua história não é a capacidade que você adquire, não é a experiência que você recebe, não é a inteligência que você absorve, entende? O maior segredo da tua vida é a visão que Deus te dá. E visão não se recebe em faculdade, visão não se recebe na trajetória das conquistas, visão se recebe quando você está prostrado diante de Deus. O poder de uma visão, ela faz algo assim incrível na sua vida, porque ela te transforma, porque quando Deus te dá uma visão, não existe mais barreira. Quando Deus te revela algo, Deus está falando contigo, sou eu que estou contigo, e se eu estou te revelando esta visão, é porque eu sei exatamente aonde você vai, porque nada vai conseguir te paralisar. Nada. A visão restaura teu passado de tal forma que você não tem mais passado. A visão, ela traz um testemunho junto com a tua trajetória. E você não tem medo de mais nada. Você entende quem você é, porque uma visão resgata identidades. Então talvez hoje você está vivendo um tempo de porta fechada, mas eu quero te falar uma coisa, nesse tempo de porta fechada, talvez é o único tempo que você se prostra. Porque enquanto a porta está aberta, você está metendo a cara, você está indo com tudo para cima. E não tem nada errado nisso, porque a gente tem que meter a cara mesmo, a gente tem que romper, a gente tem que fazer tudo, tem que fazer. Mas vai chegar uma hora que o teu esforço não vai dar mais. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais. E sabe o que acontece nesse exato momento? É aquele momento que você tem que parar tudo. E virar para Deus e dizer assim, Senhor, aqui eu não consigo mais. Eu, nesse momento, Deus, eu estou fraco. Eu não estou aguentando. Me ajuda. Entende? Me ajuda. E aí, você vai ver o que vai acontecer. Talvez você não discirna, mas amanhã eu vou te ensinar melhor sobre isso. Você sabe o que acontece? Nos momentos de queixa da tua vida, são os momentos que você precisa subir até o céu. Mas para subir até o céu, tem um segredo. Você precisa descer até a terra. Porque quando você desce, você sobe. É o único segredo de se aproximar de Deus. É a humildade. E a humildade, ela é lapidada quando a resposta não está mais nas suas mãos. A humildade só existe quando você não sabe mais o que fazer. Esse é o segredo. Os cenários são perfeitos para que Deus possa revelar para você uma visão. Cenários de dificuldade, cenários de porta fechada, cenários de coisas que não dão certo, são perfeitos. Pega essa chave nessa manhã. Que Deus abençoe você com mais um pedacinho sobre o poder de uma visão. Amanhã tem mais. E a gente fecha com chave de ouro na sexta-feira. Beijo no seu coração. Deus abençoe seu dia. Vai com tudo.